Como é que eu vou dividir os recursos da humanidade de forma igual se as pessoas não querem trabalhar igualmente? Cara, eu tô trabalhando bastante para comprar essa bicicleta e tô muito feliz. Mas tem um monte de amigo meu, amigo do meu irmão que eu tava conhecendo, os caras é meio vagabundo, tá ligado? Os caras não trabalham como eu, não tem bicicleta, andam a pé. E aí eu começo a perceber que o socialismo ele não fazia muito sentido. Esses Porque amigos eram de dentro, só para eu entender? da igreja. Era da igreja? Amigos da igreja. Não necessariamente do assentamento? Não, não, não. Eu tô na cidade, já em Tá na Dourados, cidade. trabalhando. Primeiro mês que eu trabalhei. Aham. E eu já tinha saído para morar em Dourados, Mato Grosso do Sul. Minha irmã casou, morava lá. E ela me deu um quartinho lá para eu morar, para eu ficar. Então eu tô... Meu primeiro mês oficialmente trabalhando na cidade. Sim. Aí conheci um amigo do meu irmão, que tinha uma bicicletaria, o Marcão, lá em Dourados. E o Marcão fala, cara, você é um cara muito trabalhador, escolhe uma bicicleta aí que eu vou te vender. Porque você tá andando a pé, longe e tal. Eu comprei essa bicicleta, comecei, paguei 5 parcelas de R$50, que foi R$250 na época. Você tá falando que os amigos, você percebeu que os amigos do seu irmão eram meio vagabundos. A galera, uns jovens ali do ciclo de amizade nosso, da igreja, tinha uns caras que não estavam trabalhando como eu. E aí começa a entrar uma coisa assim meio... Não é teórica, é um instinto, sabe? Que te mostra alguma coisa assim. Que depois de muito tempo você começa a perceber, analisar os seus sentimentos e entender que nem sempre uma libertação ela é racional. Só acontece, depois você pensa, poxa, como isso aconteceu? Como eu cheguei a essa conclusão? E eu me lembro desse sentimento, de pensar assim, cara, as pessoas são diferentes. Elas são diferentes, elas querem coisas diferentes, têm habilidades diferentes. Como é que eu vou dividir os recursos da humanidade de forma igual se as pessoas não querem trabalhar igualmente, não vão dar o mesmo sangue, o mesmo suor para conquistar coisas? De uma forma, vamos dizer, rudimentar, você estando na cidade, você começou a comparar, pô, um mês aqui eu trabalhei, ganhei meu dinheiro, já consegui comprar. Esse pessoal já estava aqui, por que eles não estão fazendo? Peraí, você começou os primeiros conflitos com aquilo que você tinha uma década aprendido? Foi mais ou menos isso? Sim, porque dentro do MST, talvez se eu pudesse descrever para você, qual é a maior maldição que o MST proporcionou para você e para sua família? A ideia de que eu era vítima. Porque pro MST você é pobre porque você é vítima. Você é pobre porque alguém é rico, e alguém só é rico porque você é pobre. Se ele não tá te roubando agora, o pai dele roubou teu pai. Ou o avô dele roubou teu avô. Caramba. É um ódio de classe muito grande. Eu odiava fazendeiro, irmão. A imagem do fazendeiro pra mim era a imagem de um monstro que roubou a tua família, que tirou toda a tua dignidade. Você só não tem algo na tua vida, um carro. Na época tava começando a era dos celulares, né? Todo mundo comprando celular que já tinha MP3. Você só não tem aquele bem porque o fazendeiro é rico. E ele roubou de você. Quer exemplificar isso? Eu lembro quando eu sonhava em pegar o papel em um teatro que nós fazíamos nas escolas e universidades. Pelo MST. Lá no MST, na Cultura, a gente fazia um teatro que eu apresentei na cidade, nas marchas do movimento, transmitia no SBT da cidade, ficava muito feliz, porque, vou sair no SBT apresentando aqui o teatro do movimento. E era a luta do pequeno camponês contra o grande fazendeiro. Uma luta de boxe. E aí tinha a plateia e o juiz. O grande fazendeiro, o pequeno agricultor. De vez em quando eles trocavam socos e cada soco era uma fala. Então, por exemplo, o fazendeiro dava um soco e dizia: nós somos o maior produtor de soja, tá. Aí o pequeno camponês dava um soco e quando ele dava um soco a plateia gritava com os cartazes: mas o MST é o maior produtor de arroz, batata, milho, feijão. E aí ficava essa luta de boxe trocando, enfim, argumentos. Enquanto acontecia a luta de boxe. E aí, em um dado momento, o fazendeiro estava apanhando do pequeno camponês, que é o MST, é o camponês. E aí, quando ele está perdendo, ele suborna o juiz. Ele passa dinheiro pro juiz, o juiz pausa a luta e entra as chamadas garotas do ringue, a ring gears, né? Ela entra com a plaquinha. Só que ao invés da placa, ela entrava com uma injeção que a gente fez de papelão na oficina. Uma seringa muito grande. Tava escrito Roundup, que é um agroquímico, né? Que para matar mato, mata-mato, né? Que eles chamam de agrotóxico, pejorativamente de agrotóxico. E esse agrotóxico que eles dizem que
tem lá no site do MST que todo brasileiro consome 7 litros de agrotóxico por ano. Nossa. Se isso fosse verdade, todo mundo estava morto. Extinção do Brasil. E eles demonizam, né, o uso de agrotóxicos. E ele injeta como se fosse uma adrenalina no fazendeiro que estava morrendo, e ele se potencializa, se energiza. E aí ele começa a crescer e ele vai massacrando o pequeno camponês, como quem diz assim, ó, o pequeno camponês só não consegue produzir porque tem um grande fazendeiro que usa Roundup e essa tecnologia que roubou você e tá te matando aqui, ó. E vai sendo uma guerra de narrativas e no final o pequeno camponês é assassinado pelo fazendeiro. E aí tinha vários poemas, aí eu vou falar o Satanás Desocupado. Para ilustrar a ideia do quão maligno era um capitalista, eles usavam a figura de George W. Bush, que era presidente dos Estados Unidos. E aí eles nos ensinavam, nos encontros sem terrinha, esse poema chamado Satanás Desocupado, que era realizado em um outro teatro, onde esse poema era citado no meio do teatro. Tem um caderno, eu vou te mostrar depois, Patativas do Assaré, que é um caderno de teatros e músicas que eles ensinam como você doutrinar nas escolas e universidades. Um desses era o Satanás Desocupado, que dizia assim: Satanás Desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos, leite de canguru, a urina de 3 gambás e a tripa de urubu. O espírito de Caim, cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta. 1 litro de estricnina, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e um maribondo caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela para ferver. E assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás, achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou a puxe. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Caramba. Isso era um poema para expressar o amor ao capitalismo. Nossa. E aí você imagina o que é isso no imaginário de uma criança, cara. Personificou o mal através de uma poesia, mas que faz parte apenas uma das ferramentas dentro de todo um sistema de doutrinação que não parava nunca, incessante. Tem vários poemas, eu lembro de alguns outros que sempre traz essa... O povo brasileiro tem guardado na memória o que aos 500 anos esqueceram de nossa história. Tudo que conquistamos, precisamos avaliar para não cometer outros enganos e de novo voltar a errar.